A janela de transferências fechou e nesse vídeo a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu, falar algumas estatísticas bizarras de gastos de alguns times e também meter no final um top 10 das melhores contratações, beleza? E não tem como não começar falando do time que mais movimentou essa janela, não só por causa das contratações que fez, mas também por causa das suas tretas financeiras, que foi o Barcelona, certo? Os caras conseguiram fazer algumas contratações aí de graça, né, de jogadores que estavam livres no mercado, como o Bellerin voltando pra casa, ele que fez categorias de base no Barcelona, o zagueirão Christensen, que tinha vindo do Chelsea, né, e também o volantão Kessié, que tinha sido campeão da Série A italiana pelo Milan, tem um estilo físico que não é muito comum lá no Barça, né, bate pênalti, tudo, o cara é brabo. Fora a chegada do ponta brasileiro Rafinha, do Leeds, que vinha se destacando não só na Premier League, mas também na seleção brasileira, que vai fazer lá companhia no ataque para o atual melhor jogador do mundo da FIFA, Lewandowski, que chegou por 45 milhões de euros depois de forçar muito para sair do Bayern de Munique, e parece que no Barcelona o cara vai meter gol a rodo também, né? Onde que esse cara não meteria gol a rodo, amigo? Se fosse jogar no Avaí no Brasileirão, seria o artilheiro da parada, certamente. E tivemos Bayern e Barcelona caindo no mesmo grupo da Champions, então já pode ter uma lei do ex logo em seguida aí nessa temporada, ou até esse meme aí pode virar realidade, né? E pra fechar, chegou o zagueirão Jules Koundé, vindo do Sevilha por 50 milhões de euros. Ele que poderia ser uma solução pra vários times aí, acabou indo pro Barcelona e quase que foi, mas não foi, porque foi contratado, mas perdeu os primeiros jogos do Campeonato Espanhol porque ele não pôde ser registrado, né? Lembra das tretas financeiras do Barça lá? Tiveram que fazer outras movimentações de jogadores e tal pra conseguir botar o cara pra jogar, e aí finalmente ele conseguiu entrar. Já o Real Madrid teve uma janela de transferências um pouco mais modesta, mas conseguiu ele, por exemplo, acabar dispensando jogadores que já estavam fazendo hora extra no elenco, digamos assim, né? O Isco foi pro Sevilha, o Gareth Bale saiu para o LAFC da MLS, e também tivemos o craque Marcelo, que acabou terminando seu contrato com o Real e resolveu aceitar um novo desafio no Olympiacos da Grécia. Chegou livre no mercado o zagueirão Rudiger, que é um dos melhores do mundo, tá? O cara é muito bom, inclusive foi indicado para os 30 melhores da bola de ouro. E o volante aí, meio campista Tchouaméni, francês, que vinha muito bem no Mônaco. O Real pagou bagatela de 80 milhões de euros pro cidadão, que vinha para de repente devagarinho começar a pegar a vaga do Casemiro no meio campo. Era o que a gente esperava, né? Só que aí do nada o Manchester United foi lá, bum, contratou o Casemiro. Então meio que o Tchouaméni já tem que jogar agora, né? Foi bizarro, mas aconteceu mesmo. O Casemiro trocou um time todo organizadinho, campeão de Champions, por um time meio bagunçado, jogando Europa League. Ele foi pro Manchester United, cerca de 70 milhões de euros, né? Até agora tem muita gente que não entendeu, mas enfim, o cara toma as decisões que ele quiser. Por que não disputar a Champions League não foi um fator impeditivo? Tenho 5, né? E quem sabe com o Casemiro a defesa do United não fica mais sólida, né? Ela que era um grande problema, tanto é que os caras foram atrás também do Lisandro Martinez, zagueirão do Ajax, por cerca de 57 milhões de euros. Ele que chegou já sendo criticado. Ah, muito baixinho, não vai dar certo na Premier League, papapá. Tá mostrando que a altura não é documento, jogando muito, inclusive no jogo aéreo, mesmo sendo baixinho. Ele era líder de estatísticas lá na Holanda, né? Vamos ver como é que vai ser na Premier League, mas a torcida tá gostando do cara por enquanto. E também trouxeram o promissor lateral esquerdo Malásia, que veio do Feyenoord e também tá jogando legal. Fora isso, Christian Eriksen tava aí livraço no mercado, chegou no Manchester United. Depois de tudo que aconteceu com ele, não tem como você não torcer pra esse cidadão, cara. E também torcemos muito, obviamente, para o jogador brasileiro Antony, que foi a contratação mais cara dessa janela, 95 milhões de euros. Um garoto que tem a magia nos pés ali, pode vibrar muito lá no United, e quem sabe não forma um trio de ataque sinistro com Sancho e Cristiano Ronaldo, né? Vai saber se vai ser isso aí. Esses três vão destruir na Champions... Ah, Europa League, né? Ah, eles estão na Europa... Ah, o Cristiano vai jogar a Europa League? Ah, tá. Esses três podem destruir na Europa League. Inclusive, uma não transferência que fez muito burburinho nessa janela foi a saída do Cristiano Ronaldo. Ele tentou ir pra todos os lugares, vários times rejeitaram o robozão. Ele ficou no United e não vai jogar a UEFA Ronaldo League, o que na minha modesta opinião é uma pena. O United também deixou sair uns caras de graça aí, como o Cavani, que foi pro Valência, o Lingard foi pro Nottingham Forest e o Paul Pogba, que foi de graça pra Juventus? É, meus amigos, não é déjà vu. Paul Pogba era das categorias de base do Manchester United, saiu de graça pra Juventus. Na Juventus virou um baita jogador. Aí o United trouxe ele de volta por mais de 100 milhões de euros. Ele ficou um tempo lá, não foi muito bem e agora voltou pra Juventus novamente de graça. É uma loucura, né? A Juve, que é especialista nessa de monitorar os camaradas sem contrato, e também trouxe o Di Maria lá do PSG. Já tá veterano, mas o cara é bola, a gente sabe. E fora isso, trouxe o ala esquerdo Kostic
do Frankfurt por meros 12 milhões de euros. Achei uma barganha, tá? O cara é muito bom, dá assistência a rodo, cruza legal, cobra bola parada e 12 milhõezinhos no dia de hoje, amigo. Não é lá muita coisa, né? O zagueirão Bremer também chegou vindo do rival da Juventus na cidade lá, o Torino, por 41 milhões de euros. Ele brasileiro aí que foi eleito o melhor defensor da Série A italiana na temporada 21-22. A Juve tava realmente precisando de zagueiro novo, porque o Chiellini acabou indo se aposentar de repente lá nos Estados Unidos, né? E o De Ligt foi vendido pro Bayern de Munique. Exatamente, pagando 67 milhões de euros, e por lá o De Ligt também vai se juntar com outros dois camaradas que jogaram com ele no Ajax, né? Tanto o talentoso meia Gravenberch quanto o lateral direito Mazraoui são crias das categorias de base do Ajax, assim como o De Ligt. Pô, não bastava o Bayern ficar pegando todos os jogadores bons da Bundesliga, agora vai caçar também todos do Ajax, cara. E o domínio da Bundesliga deve ser ainda maior, porque o Bayern de Munique também trouxe um camarada chamado Sadio Mané. Cerca de 32 milhões de euros, e o cara já começou voando pelos bávaros, sempre lembrando que todos os valores que a gente tá falando nesse vídeo aqui, pra facilitar e padronizar, a gente pegou lá do nosso querido site Transfermarkt, beleza? E tudo em euros, tranquilo? Tudo em euros. Será que o Liverpool quer o Mané de volta? Olha, não sei não, mas os caras começaram a temporada de forma um pouquinho complicada na Premier League. O Liverpool que obviamente vendeu o Mané porque já tinha o Luiz Dias pro lugar dele, e também trouxe pra centroavância a grande transferência da temporada pros caras, que foi o Darwin Núñez, 75 milhões de euros. Ele que começou sendo expulso, ficando suspenso, né? Não foi lá aquela coisa esse começo, mas obviamente pode vingar e muito. O Fábio Carvalho é outro que pode fazer o mesmo, um jovem que chegou do Fulham aí, muito talentoso, andou decidindo o jogo pro Liverpool já, e uma transferência meio bizarra já no final da janela, que todo mundo ficou tipo, o Arthur Melo, aquele mesmo, ex-Grêmio, Barcelona, tava na Juventus e parece que caiu pra cima, né, porque o cara foi parar no Liverpool. É por empréstimo, mas a gente ficou se perguntando o que rolou ali, né? E se o Liverpool trouxe o Darwin Núñez, o City trouxe, obviamente, Erling Haaland, cerca de 60 milhões de euros, que pela qualidade desse cidadão, na minha opinião, tem tudo pra ser um craque geracional, um atacante que daqui 15 anos a gente olha pra trás e fala que foi um dos melhores da história. Creio que ele tem esse potencial. Um cara que é jovem, né? Custou 60 milhões de euros. É um roubo praticamente, na minha modesta opinião. O Haaland que pode meter aí a lei do ex, né, na fase de grupos da Champions também. O City que também foi buscar o talentoso Julian Álvares lá do River Plate. Parecia que ele seria emprestado pra outro time, acabou ficando, e o Pep Guardiola tem dado chances pro cara. E o Citão acabou trazendo também o Akanji lá do Borussia Dortmund, e também o Calvin Phillips, que é um bom meio campista, um bom volante, não me entenda errado, né? Mas maluco, custou 50 milhões de euros. Amigo, se ele se chamasse Kelvin Felipe e jogasse de repente no Goiás ao invés do Leeds, vocês sabem que ele teria custado 5 paçoquinha, né? E o City deixou sair duas figuras importantes pro Arsenal, né? O Gabriel Jesus, por cerca de 52 milhões de euros, que começou voando a temporada por lá, tá? E também o lateral esquerdo, meia esquerda, Zinchenko, que custou 35 milhões de euros. O cara tem qualidade. Chegou junto também do Fábio Vieira, vindo do Porto, por 35 milhões de euros. O Arsenal que tá montando um time muito interessante, com jogadores muito jovens que possivelmente não atingiram seu auge ainda. Quando atingirem, de repente todos ali mais ou menos na mesma hora, olha, eu acho que os caras vão render, hein? Outro que saiu do City foi o Sterling, pro time que mais gastou nessa janela, o Chelsea. O ponta inglês chegou lá por 56 milhões de euros, né? Ele que era muito criticado. O Chelsea também foi buscar o Koulibaly no Napoli por 38 milhões de euros. Finalmente vai ter o reconhecimento que deve, né? Com a visibilidade da Premier League, esse cara joga muito. E meu irmão, foi lá buscar o Fofana do Leicester, 80 milhões de euros. Bum, tá pago. O maluco assinou por 7 temporadas. É um contrato um pouco maior do que a gente costuma ver, né? Mas ele é muito jovem, muito talentoso. Chelsea buscou o Cucurella por 65 milhões de euros, também vindo lá do Brighton. E no finalzinho da janela ainda o Aubameyang por 12 milhões e o Zakaria por empréstimo. Olha, meus amigos, o Chelsea gastou 280 milhões de euros só nessa janela, tá? E também chamaram a atenção duas saídas, porque o Chelsea tá virando um clube que meio que alguns camisas 9 vão lá e são bons e não conseguem render, né? Aconteceu isso com o Shevchenko, com o próprio Fernando Torres, né? Que virou uma certa piada por lá. Até o nosso querido Higuaín, por que não, né? E também recentemente aí o Timo Werner foi pro Chelsea, nunca conseguiu mostrar exatamente aquilo que ele tinha sido conhecido por fazer lá no RB Leipzig, e acabou voltando pro time alemão por 20 milhões de euros, inclusive já chegou e já meteu hat-trick e tudo. E outra transferência na mesma
pegada foi o Lukaku, né, que acabou fazendo toda a sua carreira longe do Chelsea, depois de ter sido contratado muito jovem lá. Acabou voltando pro Chelsea por quase 115 milhões de euros, falando que era o sonho dele, que ele sempre foi torcedor dos Blues. Parecia aquela história de conto de fadas, o cara volta pra casa e faz uma temporada brilhante e tal. Deu tudo errado, amigos. Maluco se deu mal com o Tuchel, não jogou legal, foi emprestado pra Inter de Milão, ficou a famosa torta de climão, né? Então não sei se ele volta algum dia pra lá, não. Do Chelsea pra Inter, os caras trouxeram, além do Lukaku, o Mkhitaryan de graça no mercado aí, ele que veio da Roma, né? Então, assim como a Inter tinha feito com o Çalhanoğlu, pegando um bom meia de um rival na Série A italiana, pegou agora o Miki. Eles também tinham fechado com o goleirão Onana, que vinha muito bem no Ajax antes daquele caso de doping que fez ele ficar parado por muito tempo, né? E indo da Inter para o Milan, os caras fecharam com a principal contratação da janela, o jovem De Ketelaere, vindo do Bruges. 32 milhões de euros, o cara já vinha se destacando aí no futebol europeu, inclusive na Champions League, inclusive contra times fortes como o PSG, por exemplo. Além disso, o Milan também vem tentando investir mais em jovens recentemente, né? Trouxe umas contratações mais low profile, digamos assim, como o zagueirão Thiaw, o bom meia belga Vranckx, pelo menos aí promissor, né? E também o Serginho Dest, vindo do Barcelona por empréstimo com opção de compra. De maneira geral, os italianos não se mexeram tanto no mercado assim, né? Mas a Roma, por exemplo, trouxe uma grande contratação, que foi o Paulo Dybala, saindo aí como agente livre no mercado depois que o contrato dele acabou com a Juve. Assinou lá com status de grande contratação, uma apresentação bem emocionante dele pros torcedores da Roma aí, que abraçaram realmente o Dibas. Eles também fecharam aí com o Andrea Belotti, que tinha cansado de fazer gol pelo Torino na Série A italiana e chegou de graça também. E por empréstimo com o meia Wijnaldum, que tava escanteado no PSG, mas logo que ele chegou ele teve uma lesão séria, então vai ficar fora por alguns meses, né? Tomara que ele se recupere rápido. E agora vem a loucura, né? Eu falei que ia trazer estatísticas bombásticas pra vocês. Soma tudo, tá? Tudo que Juventus, Milan, Inter e Roma gastaram. Tudo. Ainda assim, dá cerca de 100 milhões de euros a menos do que o Chelsea sozinho gastou nessa janela. É loucura, é piração, né? Famoso equilíbrio no futebol, meus amigos. E por falar em equilíbrio, o PSG, que tinha feito uma janela de transferências absolutamente bombástica na última temporada, né? Messi, Donnarumma, Sérgio Ramos, Wijnaldum, a gente sabe. Dessa vez chutou a bunda do Leonardo, trouxe o diretor desportivo Luiz Campos, que tem uma filosofia diferente. E o cara foi buscar bons jogadores, estavam disponíveis por preços bem acessíveis e que não eram tão midiáticos assim, beleza? Então ele trouxe o promissor atacante Ekitike por empréstimo com opção de compra, o Mukiele veio do Leipzig por 12 milhões e uma coleção de meio campistas, né? O Carlos Soler veio do Valência custando 18 milhões, o ótimo meia Fabian Ruiz do Napoli por 23, Renato Sanches por 15 milhões, ele que vem recuperando seu futebol muito bem, e o Vitinha vindo do Porto por 40 milhões de euros. É muito meio campista, né? Eles fizeram basicamente uma revolução ali no setor. Queria meia, meu amigo, toma meia, só que se uns chegam, outros têm que sair, né? Então o PSG acabou mandando o Paredes pra Juventus, o Gueye voltou pro Everton, o Draxler foi emprestado pro Benfica, o Di Maria tinha saído pra Juve também de graça, né? E o jovem Xavi Simons acabou também ficando sem contrato e indo pro PSV da Holanda. E olha, começou a temporada voando o garotinho, tá? Mas de longe a maior contratação da janela pro PSG foi manter o Mbappé naquela novela que se estendeu aí por pelo menos uma temporada. Parecia que tava certo pra ir pro Real Madrid, acabou ficando em troca aí de uma pequena quantidade, né, de dinheiro e também talvez um controle meio que do time. E era aquela coisa, se o Mbappé saísse, quem que eles iam contratar pro lugar, né? Poderiam ir atrás do Haaland, mas o Haaland tinha fechado com o City já, por exemplo. E falando em Haaland, foi uma grande perda pro Borussia Dortmund, né? Eles tentaram compensar as coisas por lá, trazendo o excelente jovem ADM do RB Salzburg por 30 milhões de euros. Ele que é uma joia a ser polida e tem potencial pra virar um dos grandes atacantes aí das principais ligas. E também trouxe o Haller do Ajax por 31 milhões de euros, ele que meteu o gol a rodo na última Champions, mas que infelizmente foi diagnosticado com um tumor logo no começo da temporada, e a gente espera que ele consiga, obviamente, se tratar, se recuperar, voltar a jogar. É um guerreiro e vai superar isso daí. E como o Haller teve esse problema, eles tiveram que ir atrás de um outro atacante pra quebrar galho e foram atrás do Modeste do Colônia, que tem um número de gols bem interessante na Bundesliga, mas obviamente que é uma contratação mais modesta, exatamente. Pra defesa, o Dortmund trouxe o jovem Schlotterbeck lá do Freiburg por cerca de 20 milhões de euros, e também livre no mercado o Zule, ex-zagueirão do Bayern de Munique. Aí tu me pergunta, será que a realidade foi
torcida, estamos numa realidade alternativa, porque é o Dortmund pegando o jogador de graça do Bayern e não o contrário. Que? E a gente falou de times muito fortes ou gigantes aqui, e agora vamos falar de uns times um pouco menores, porque tem uma coisa que aconteceu nessa janela que é o seguinte: mesmo times de meio de tabela da Premier League foram capazes de gastar mais dinheiro do que times aí de topo de tabela, por exemplo na Bundesliga, na Ligue 1, no campeonato italiano. E um deles foi o Wolverhampton, que continua tentando ser aí uma espécie de extensão do futebol português dentro da Inglaterra. Os caras foram buscar o Gonçalo Guedes por 32 milhões de euros e o Matheus Nunes, que é brasileiro naturalizado português, por 45 milhões de euros. Aí você pode falar, bom, 45 milhões na Premier League não é lá tudo aquilo, né? Meu amigo, nenhum time da Série A italiana gastou mais de 45 milhões num jogador nessa janela. Nem da Ligue 1, nem da Bundesliga se a gente tirar o Bayern de Munique, e nem da Liga Espanhola se a gente tirar Real e Barça. O Wolverhampton tem um poderio financeiro nesse momento maior que de praticamente todos os clubes das grandes ligas, exceto algumas grandes potências. É loucura, né, cara? Por falar em potência, o nosso querido Tottenham, né, também se movimentou no mercado vendendo o Bergwijn para o Ajax por cerca de 31 milhões de euros. Ele que parece estar conseguindo recuperar o seu futebol por lá, até porque o clube holandês estava precisando repor a saída de nada menos do que 6 jogadores titulares, amigo. Parece que a cada 2, 3 temporadas o Ajax se desfaz por completo, né? E o Totão trouxe o Perisic para se reunir com o Conte, né? Contratou o Bissouma por cerca de 29 milhões de euros e obviamente a grande transferência, Richarlison Pombo chegando por cerca de 58 milhões de euros, ele que vai alçar novos voos lá nos Spurs. E nessa janela dá pra quase montar uma seleção brasileira da Premier League de tantos brasileiros que chegaram por lá. Mais um deles foi o Lucas Paquetá chegando no West Ham por cerca de 42 milhões de euros, vai poder voltar a fazer dancinha em Londres, né, meu querido? Os Hammers que também contrataram o Scamacca lá do Sassuolo por 36 milhões de euros e que no total nessa janela gastaram 182 milhões de euros, meus amigos. Eles gastaram mais que PSG, Liverpool, City, Barcelona, Bayern e por aí vai, tá? Só Chelsea e Manchester United, de todos os clubes do mundo, gastaram mais dinheiro do que o West Ham nessa janela. É loucura o poderio financeiro da Premier League. O Nottingham Forest, tá? Recém-promovido, vindo da segunda divisão inglesa, foi o 5º clube que mais gastou dinheiro nessa janela. 161 milhões de euros, fazendo nada menos do que 21 contratações, inclusive o brasileiro lateral esquerdo Renan Lodge, né? E trocando praticamente o elenco todo, né? É loucura o que aconteceu. E por falar em loucura, o mais novo bilionário do pedaço, o Newcastle, também aprontou das suas, né? Trazendo o bom goleirão Nick Pope. Os caras trouxeram o Sven Botman do Lille por 37 milhões de euros e ainda fizeram uma das grandes transferências da janela, trazendo o Isak da Real Sociedad por cerca de 70 milhões de euros. É grana, mas o cara tem tudo pra ser um grande atacante, né? É muito jovem e o Newcastle vai montando um time aí com algumas peças bem interessantes, né? O meio campo ali com Joelinton e Bruno Guimarães tem deixado os torcedores bem empolgados. Vocês acham que vai demorar quanto tempo pra eles beliscarem uma vaguinha de Champions League? Uma hora vão beliscar, vocês sabem, né? Eles estão muito ricos, mas vamos ver quanto tempo demora. E pra fechar, vale lembrar que são centenas de contratações aí, tem muita coisa interessante que ficou de fora desse vídeo, não tem como falar de todos, mas eu ressalto por último então a chegada do nosso querido Carlos Vinícius da Pose de volta na Premier League. Ele que assinou com o Fulham por 3 temporadas, faz a pose, Vini. E tamo no final do vídeo, hora de meter o top 10. O problema é que na última temporada a gente fez um top 10, né? E teve um camarada que comentou lá que essa lista está envelhecendo como leite. E acontece que praticamente todos os nomes do top 10 que a gente escolheu lá não tiveram pelo menos uma primeira boa temporada nos seus novos clubes, né? Mas mesmo assim vamos arriscar de novo, quem sabe a gente faz mais um top 10 pra depois virar piada, vai saber, né? Eu vou escolher de acordo com o meu gosto pessoal, pensando no que o jogador pode trazer pro clube hoje, né? E também pro futuro, no caso de alguns jovens aí, beleza? Então vamos lá rapidão. Em 10º lugar, Karim ADM. Em 9º lugar, Rudiger, é muito bom. 8º lugar, Koulibaly, o mundo vai ver como esse cara joga. Em 7º lugar, o Vitinha já tá se entrosando. E em 6º lugar, o Mané, decisivo e matador. 5º lugar, Tchouaméni, vai ser um grande meio campista e muito jovem. 4º lugar, Gabriel Jesus, como 9 tá deitando. 3º lugar, Casemiro dispensa palavras. 2º lugar, Lewandowski, pra garantir os 40 gols por temporada pro Barça, né? E 1º lugar, Haaland, que pra mim, na minha modesta opinião, pode ser um dos melhores jogadores da história aí, quando a gente olhar pra trás daqui uns 15 anos. Qual transferência que você mais curtiu nessa janela? E de repente deixa um top 3 aí nos comentários, beleza? A gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda na divulgação do canal e do vídeo pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Cristiano Ronaldo jogando Europa League, amigo, é mole?